Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E os assuntos da semana são a posse do presidente americano, o início da vacinação no Brasil e o Enem. Sobre a posse nos Estados Unidos, o que as notícias dizem é que a festa de despedida do ex-presidente Trump teve mais público do que a posse de Joe Biden. Isso me fez lembrar uma certa frase de uma presidente, pronome neutro, bastante eloquente, que disse assim: se faz o diabo para ganhar uma eleição. Eu, na ocasião, cunhei uma frase que falava assim: quem faz o diabo para ganhar uma eleição governa no inferno. O certo é que 2 anos e pouco depois começou um processo de impeachment. O que eu achei engraçado foi a comemoração da esquerda socialista latino-americana da posse de Biden, sendo que um dos primeiros atos do governo foi reconhecer a legitimidade de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, ou seja, desconsiderando a legitimidade de Maduro. Ou seja, será que vem uma guerra por aí? Porque durante os 4 anos de governo Trump, que era o grande genocida, não houve nenhuma guerra no mundo, né? Pelo menos provocada pelos Estados Unidos, né? Agora, certos democratas e republicanos devem estar sentindo falta de uma guerrinha. Mais uma vez, quem sabe o Brasil vai ser a peça decisiva para garantir a paz no continente e, quem sabe, restabelecer a normalidade democrática naquele país. Com relação à vacina, bom, o início no Brasil foi feito com aquele espetáculo, né, comum à nossa política. Nada teve paralelo no mundo como aqui, mas aqui tem uma cultura de idolatria ao político que permite esse tipo de coisa. Mas a verdade é que a vacina é mais uma arma do arsenal de combate a essa doença. Eu, como sou muito afeito à ciência, eu me lembro de uma projeção feita por Harvard lá no início do ano passado, que dizia que essa pandemia iria até o final de 2022. Eu acho até uma previsão otimista. Infelizmente, nós vamos ter muitas pessoas morrendo ainda por causa dessa doença. Mesmo porque a vacina depende de insumos que são produzidos num único país, e isso também tem que ser revisto, né? O país ficou de joelhos frente à China, que não é uma democracia, e sim um governo totalitário e comunista. E isso é muito preocupante para o mundo inteiro. A verdade é que a vacinação, frente a isso, né, frente à falta de insumos e à população mundial, ela vai levar, possivelmente aqui no Brasil, esse ano inteiro, até o final de 2021, quem sabe início de 2022. E ainda não sabemos nada praticamente sobre esse vírus. Essa semana ainda houve uma notícia que está chegando, após 10 anos de pesquisa, as fases finais da vacina da AIDS. Ou seja, a vacina do Covid está engateando ainda, né? Nós não sabemos qual a eficácia, como que ela vai reagir em determinadas populações, como é que vai ser, caso o vírus sofra mutação, como é que ela se comporta. Então tem muito mais dúvidas do que certezas nesse caminho. Aconteceu inclusive lá na Noruega de 26 idosos morrerem, né? E rapidamente a imprensa veio falar assim: não, mas eram idosos com comorbidades. Mas gente, espera aí, esse não é o público preferencial para a aplicação da vacina? Então tudo são dúvidas, né? Mas a gente não pode desconsiderar o avanço que é ter uma vacina em tão curto espaço de tempo. Mas nós também não podemos desconsiderar o restante dos arsenais que nós temos aí, que são os tratamentos precoces. E aí eu abro um parênteses à minha cidade, a cidade de Resende, onde a gestão dessa crise, para mim e para a maioria da população, serve como referência, né? Nós tivemos óbitos aqui, obviamente, mas a prefeitura, o governo, e aí
tem que nominar, né, o governo do Diogo Balheiro, do seu secretário de saúde, Tandy, de toda a sua equipe, trabalhou com muita competência, né, trabalhou com diálogo com a sociedade, né, nós temos uma gestão muito responsável em andamento, digna de aplauso e que foi julgada pelas urnas, né, em que o prefeito se reelegeu com 84% dos votos, algo inédito aqui na nossa cidade. Mas por melhor que seja um governo, eu acho que a gente pode tecer aí críticas construtivas. Em face à realidade da vacina, né, e do tempo que vai levar para ela chegar a todos os cidadãos, eu acho que se houver, por parte do governo federal, a disponibilidade de medicamentos para os diversos protocolos que estão sendo testados aí, né, do uso do tratamento precoce, eu acho que a prefeitura não deveria negar de tê-los, né? Obviamente não há acesso à população, mas sim a médicos que possam ter a liberdade, junto com o seu paciente, de estar decidindo qual o tratamento que vão seguir. Eu tenho um amigo que procurou a rede pública, ele não recebeu nenhum tipo de tratamento precoce, ele tem condições, né, para pagar um médico particular, foi lá no médico particular, conversou com o seu médico, ele fez lá, eles combinaram junto, né, qual seria o tratamento, né, a ser seguido. Ele passou 12 dias aí em casa, teve vários sintomas, passou com muito medo, com muita angústia, né, me confessou assim, porque não sabia a evolução da doença, mas agora já está bem, está recuperado, está voltando a trabalhar, não ficou com nenhuma sequela, mas ele relata que realmente o medicamento que foi prescrito lhe deu um certo suporte, lhe deu um certo conforto. Então a gente tem que estar com a mente aberta para todo tipo de tratamento. A ciência está sendo construída nesse momento, não dá para se afirmar nada, até porque o tempo é muito curto para qualquer afirmação dentro de um universo tão extenso. Eu sei que existem protocolos que estão sendo assim, bem sucedidos, como foi o da Prevent Senior, como foi o que utilizado agora em Volta Redonda, existe muita coisa. Eu só peço que o governo municipal esteja aberto, né, com a mente aberta, e não se deixe levar por essa polarização que está ocorrendo aí, política, numa coisa que é do campo da ciência. Infelizmente, o nosso presidente não soube conduzir muito bem isso, né, e ao contrário, ao invés de amainar os ânimos, ele promoveu mais polarização ainda, o que não contribui em nada para a ciência. Bom, em relação ao Enem, eu queria dizer que a inadimplência à prova, né, provocou um prejuízo aos cofres públicos federais de 330 milhões de reais. Isso é um absurdo. Isso revela que a educação no Brasil é um grande negócio que não pode dar prejuízo a um pequeno grupo de pessoas que controlam esse quadro. Aí dá para entender muito o nível que se chegou à educação básica, o nível de militância dentro das universidades, né, formando pessoas intolerantes, incapazes do diálogo, né, extremamente barulhentas e aversas à democracia. Bom, é uma estrutura que tem que ser quebrada, eu acho que vai ser quebrada com o tempo. Essa guerra cultural apenas começou, a gente está vendo isso aí, né? Novas ideias, o fim do totalitarismo do pensamento dentro da universidade, quer dizer, uma abertura maior do debate, das frentes, das ideias, e isso é muito saudável, mas, na verdade, eu acredito que hoje haja, inclusive, a exemplo da máfia da saúde, existem máfias aí espalhadas, e por que não dentro da educação, onde há muito recurso público. Então, isso deve ser investigado, deve ser levantado, e não pode ficar dessa maneira, né? A gente o cidadão tendo prejuízos milionários quando o recurso falta para todo lado. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.